Ora bem, cá estamos nós outra vez. Mike Martins aqui, no canal Mike Martins. As taxas de juros subiram e agora as moratórias aumentaram 24%. Como temos vindo a alertar há mais de uma década neste canal, contrair demasiadas dívidas para competir com a lavagem de dinheiro proveniente da China é suicídio econômico a nível pessoal. Os salários não estão indexados aos preços do imobiliário há mais de 14 anos no Canadá. Os governos venderam-se ao melhor lance, o que, por sua vez, criou escassezes artificiais que fizeram disparar o preço das casas. Os governos tentaram abrandar este problema econômico em 2020, puxando o gatilho para uma pandemia. Vejam o nosso vídeo de 2018 sobre isso, intitulado Mike na Noite, Guerra Quente à Vista, Trudeau para sempre. Eles vão puxar o gatilho para uma pandemia. As famílias canadianas estão a começar a perceber por que razão muitos especialistas alertaram contra a tomada de demasiadas dívidas. Um novo relatório da Equifax Canada mostra que mais famílias estão a ter problemas em pagar as suas grandes dívidas. Este problema é pior em zonas mais caras, onde os pagamentos em atraso estão a aumentar mais rapidamente do que a média nacional. Infelizmente, parece que esta tendência pode estar apenas a começar. Os canadianos têm diminuído os seus empréstimos, mas continuam a contrair dívidas a um ritmo constante, como temos vindo a alertar aqui. No final do primeiro trimestre de 2024, a dívida das famílias tinha aumentado 3,5%, atingindo os 2,46 bilhões de dólares. A maior parte desta dívida está em hipotecas, representando 74% do valor total. Este é um fardo enorme para muitas pessoas. As moratórias de crédito, ou seja, os pagamentos em atraso, estão a aumentar no Canadá, especialmente nas regiões mais caras. Embora a taxa de incumprimento nacional não tenha sido divulgada, é inferior à que se verificava antes da pandemia. A Equifax atribui o teste de estresse hipotecário introduzido em 2016 a ajudar a controlar o problema. No entanto, algumas áreas continuam fortemente endividadas e caras, levando a novos recordes de incumprimento. No primeiro trimestre de 2024, o total de hipotecas em incumprimento em Ontário, ou seja, aquelas com mais de 90 dias de atraso, ultrapassou pela primeira vez os $1.000 milhões. O relatório também destacou dados para Toronto e Vancouver, os mercados imobiliários mais caros. Tanto Toronto como Vancouver têm agora taxas de incumprimento mais elevadas, com um saldo superior a 90 dias, do que no primeiro trimestre de 2020, de acordo com o relatório. Do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2024, a taxa de incumprimento hipotecário em Toronto aumentou 0,05% para 0,14%. Em Vancouver, a taxa aumentou 0,03% para 0,14% durante o mesmo período. As famílias canadianas estão a começar a perceber por que razão os especialistas alertaram para os perigos de contrair demasiadas dívidas. Um novo relatório da Equifax Canada mostra que mais famílias estão com dificuldades em pagar as suas grandes dívidas, especialmente em zonas caras, onde os pagamentos em atraso estão a aumentar mais rapidamente do que a média nacional. Esta tendência pode estar apenas a começar. Embora os canadianos estejam a pedir menos dinheiro emprestado do que antes, continuam a dever muito. No final do primeiro trimestre de 2024, a dívida das famílias aumentou 3,5%,
atingindo os 2,46 bilhões de dólares, sendo que as hipotecas representam 74% desta dívida. Este é um fardo pesado para muitas pessoas. Os pagamentos em atraso, no crédito, conhecidos como incumprimentos, estão a aumentar no Canadá, especialmente nas regiões mais caras. Embora a taxa de incumprimento nacional não tenha sido divulgada, é inferior à que se verificava antes da pandemia. A Equifax atribui o teste de stress hipotecário de 2016 a ajudar a gerir o problema, mas algumas áreas continuam demasiado endividadas, o que leva a novos recordes de incumprimento. No primeiro trimestre de 2024, o total de hipotecas em atraso em Ontário, ou seja, aquelas com mais de 90 dias de atraso, ultrapassou os $1.000 milhões pela primeira vez. O relatório também destacou Toronto e Vancouver, os mercados imobiliários mais caros. Tanto Toronto como Vancouver têm agora taxas de incumprimento mais elevadas, com um saldo superior a 90 dias, do que no primeiro trimestre de 2020, refere o relatório. Do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2024, a taxa de incumprimento hipotecário em Toronto aumentou 0,05% para 0,14%. Em Vancouver, a taxa aumentou 0,03% para 0,14%. Quando as famílias ficam sem dinheiro, normalmente tentam continuar a pagar a sua hipoteca. Pelo que o crédito não hipotecário pode dar um alerta precoce sobre problemas financeiros. O número de pessoas que falharam um pagamento aumentou 12,2% no último ano para 1,26 milhões. No primeiro trimestre de 2024, o nível mais elevado desde 2020. Falhar um pagamento não é um grande problema, mas o risco de incumprimento aumenta com mais pagamentos em falta. Este problema é pior nas regiões mais caras, onde as famílias estão a mudar, como temos alertado aqui muitas vezes, sobre um êxodo em massa de jovens, famílias e profissionais a fugirem dos seus países de origem. Os pagamentos em falta para contas não hipotecárias aumentaram mais em Ontário, com um aumento de 14,6%, Colômbia Britânica com 13,4% e Quebec com 15,2%. As taxas de juro mais elevadas são parcialmente responsáveis pelo aumento dos incumprimentos. Embora o teste de estresse tenha reduzido o número previsto de incumprimentos, não foi suficiente. A questão afeta não só os mutuários hipotecários, mas também aqueles com outros tipos de crédito. O problema central é o elevado custo de vida e o montante que as famílias precisam de pedir emprestado para sobreviver. Os canadianos estão sob ataque econômico, à beira de perder tudo. O mesmo acontece com a classe média australiana e a classe média neozelandesa e a classe média do Reino Unido. Já fizemos várias centenas de vídeos só sobre este tema, sobre como este problema começou em 2010 e como se irá desenrolar, e como resolver estes problemas hoje. Por favor, deixem um gosto e subscrevam o canal. Se me quiserem pagar um café, há um link na descrição. Mike Martins aqui. Falei!